Com os trechos do livro, nós percebemos então como o processo de análise não é apenas falar, né? É falar com, é falar para. E no momento em que a gente fala do que está acontecendo, do que a gente está sentindo, do que está doendo, do que estamos sofrendo, a gente também escuta, porque nós estamos falando em voz alta. Às vezes é a primeira vez que a gente vai se escutar falando de questões que são afetivamente tão intensas, né? Ele chega a descrever o atendimento como uma faísca. Então, aquilo que é trazido naquela hora, naquela semana, vai ser o comecinho de um processo interrogativo, investigativo, inquietante, da pessoa aí se perguntando sobre ela. Então, ser analista é ser alguém que topa ocupar essa posição. Qual posição? A posição de endereçamento. A pessoa falará para nós no atendimento e também no decorrer do tempo dela fora do atendimento, em nós que ela vai pensar quando ela estiver elaborando e se perguntando sobre esses conteúdos. É em nós que ela vai pensar fantasiando o que nós acharíamos, o que nós responderíamos, se nós incentivaríamos ou se nós reprovaríamos. Não sou eu, Marcela de carne e osso, não é o terapeuta pessoa, a terapeuta pessoa, é uma posição. Essa posição de escuta, então, ela sustenta uma relação de endereçamento. E sustentando essa posição se internaliza no paciente e na paciente, vai acompanhar ao longo do tempo, vai acompanhar e vai incitar isso de não só viver o que está acontecendo, mas pensar sobre o que está acontecendo. Não só doer o que está sofrendo, mas se perguntar sobre o que está doendo, sobre o que está sofrendo. E esse é o processo transformador. É a gente sair de uma posição queixosa, que é a predominante passiva, em que as coisas acontecem com a gente, para essa posição ativa, interrogativa, investigativa e criativa de o que está acontecendo comigo? Como é me sentir assim? O que está me levando a sofrer? Só que a pessoa, ela não vive esse processo interrogativo sozinha. Ela tem essa imagem internalizada do terapeuta, que também é uma presença externa, mas enquanto uma posição que convida, que é como um imã. Vamos falar? Vamos falar sobre isso que você está sentindo? Vamos falar sobre isso que está acontecendo? Vamos falar sobre isso que está doendo? Mas lembrando, né? Uma análise acontece pelas palavras que são trocadas e pela relação que é tecida. Palavras que são trocadas. Não é apenas falar sobre, é falar sobre para alguém que escuta. É falar sobre com alguém que se importa. E é por isso que essa relação que é tecida é tão densa afetivamente, porque vários afetos vêm para essa relação, afetos de outras experiências, de outras histórias, de outras relações que foram significativas se transferem. E essa é a transferência. Então, o Juan Gravinaggio, que eu vou colocar abaixo, ele tem esse trecho em que ele fala assim: a receber um paciente, a dizer, eu topo, ok, aceito. O que eu aceito? Eu aceito me tornar uma presença fantasiada para você. Eu aceito me tornar, com a minha escuta, esse objeto para o seu endereçamento. Eu aceito. E eu sei que me tornar essa figura que escuta, para quem você vai se abrir, para quem você vai contar coisas que você não se permite a contar nem para si mesmo, para quem você vai investigar intimamente. Eu aceitando me tornar essa figura no atendimento, eu também serei uma figura internalizada que te acompanhará. E me tornando essa figura, eu sei também que você pode me idealizar, que você pode me admirar,
que você pode ter raiva, ai que raiva de estar falando disso, que você pode ter repulsa, do tipo, não quero nem saber, que você pode ter hostilidade, que tonteira isso, que você pode ter desânimo, eu não acredito que eu tô mexendo nisso, ou seja, eu vou me tornar um imã, eu vou me tornar também nessa posição para quem se endereça as suas perguntas, os seus conteúdos, mas também os seus afetos. Para ser analista, a gente precisa saber que essa é uma posição, que não é a mim que a pessoa ama, não é a mim, por mim que a pessoa se apaixona, não é a mim que ela idealiza, não é a mim que ela odeia, não é por mim que ela tem raiva, não é por mim que ela tem desprezo, né? E sim a posição que eu ocupo. E que posição é essa? A de quem escuta, e escutando gera uma relação de endereçamento que vai mover esse processo ativo, interrogativo, questionador, investigativo e tão intenso que é o processo de análise.